Bom, o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é meio que abrir uma caixa preta. Uhum. E uma bem grande, né? Exato. A caixa preta das decisões colegiadas, com um foco muito específico no âmbito judicial. A gente vai analisar como é que os pesquisadores conseguem, rastrear e mapear aqueles padrões ocultos de concordância entre os magistrados. É, tirar a coisa do campo do achismo, das suposições e trazer direto para o campo das evidências quantitativas. Isso. E para guiar essa discussão de hoje, as nossas fontes são a documentação e os manuais técnicos de uma ferramenta super interessante chamada Sumulavis, que é um gerador de mapas de decisões judiciais. Uma ferramenta fantástica, aliás. Demais, né? Esse software foi desenvolvido pelo professor Dr. José Mário Vanderlei Gomes Neto, junto com o pessoal do laboratório UDATA, que é o Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito da Unicap. Isso mesmo. E olha, a missão aqui é a gente entender não só o que essa aplicação faz, mas como, né? Como ela consegue pegar montanhas de dados jurídicos super abstratos e transformar isso em mapas visuais, mapas de poder e influência. Nossa, sim. Porque para quem acompanha áreas tipo ciência política, direito, ou sabe, só tem curiosidade de entender a mecânica oculta de grupos de poder mesmo, os próximos minutos vão revelar meio que a engrenagem por trás dessa análise. Com certeza. E a importância desse material está justamente em dar para quem pesquisa uma lente analítica nova. Uma lente que expõe o verdadeiro comportamento das instituições, sabe? Tirando o foco daquelas velhas teorias puramente hermenêuticas, né? Exatamente. Distanciando a pesquisa empírica dessa visão muito tradicional. Então, para a gente contextualizar o tamanho dessa quebra de paradigma, eu acho que vale a pena a gente dar um passo para trás. Porque tem uma imagem muito clássica, muito consolidada da justiça no imaginário popular, né? A famosa deusa de olhos vendados. Isso, a deusa de olhos vendados, com a balança perfeitamente calibrada ali nas mãos. E isso cria na sociedade uma expectativa quase mecânica de como a lei funciona. É, a ideia de que a aplicação da lei é um processo, puramente objetivo. Totalmente asséptico. Exato. A ideia de que um conflito entra por um lado do sistema, o peso da legislação é aplicado ali no meio e, pumba, sai um veredito inevitável e linear do outro lado. É reconfortante pensar assim, né? Essa visão dogmática do direito tem um apelo muito forte, porque ela pressupõe que, diante dos mesmos fatos e da letra fria da lei, qualquer juiz, em teoria, chegaria à mesma conclusão. A mesma conclusão lógica. Só que não é bem assim que a banda toca, né? Nem um pouco. Quando o nosso foco de análise vai para os tribunais superiores, para as cortes constitucionais, ou, enfim, qualquer órgão onde a decisão é colegiada, a realidade é infinitamente mais fluida e muito mais complexa. É o que chega à superfície, sabe? Aquele resultado final publicado no noticiário ou no diário oficial, aquilo é só a ponta do iceberg. Uhum. É só o final da história. Porque por baixo daquela decisão final tem, nossa, um oceano de variáveis. Tem alianças que foram construídas ao longo de anos, tem correntes ideológicas, estratégias de votação. Alinhamentos metodológicos também. Tudo isso é o que de fato molda o que a gente chama de jurisprudência. Pois é. E, historicamente, a análise jurídica focava muito, mas muito intensamente, no brilhantismo de um voto individual. Um ministro faz uma argumentação impecável num caso super polêmico, e aí, pronto. A academia passa anos dissecando aquele texto único. Anos. E do ponto de vista da ciência política e da pesquisa empírica, isso é um problema, não é? É um erro metodológico considerável, na verdade. Porque tratar um voto isolado ou uma decisão fragmentada como se fosse a posição monolítica de uma corte inteira, isso ignora totalmente a dinâmica de poder ali dentro. Entendi. É aí que a jurimetria entra, então? Isso. A jurimetria entra para reescrever como a gente estuda as instituições. Porque a premissa central da pesquisa empírica nesse campo argumenta que a força de um tribunal não está na eloquência de um voto. Está nas coalizões judiciais. Exatamente, nas coalizões. Então, vamos detalhar melhor esse conceito de coalizões para quem está ouvindo, porque ele é meio que o alicerce de tudo que a gente vai falar aqui. Eu gosto de fazer uma analogia para trazer isso para uma escala menor. Boa, analogias sempre ajudam.
É como se a gente estivesse analisando o comportamento de um conselho de diretores de uma empresa. Ou até, sei lá, um grupo grande de amigos decidindo o planejamento de uma viagem. Uhum. Um voto isolado de um diretor numa sexta-feira à tarde não explica a política interna da empresa. O que realmente revela o balanço de poder é tipo observar quem constantemente valida as propostas de quem. Quem sempre vota junto. Isso. Quais diretores formam aquele bloco inquebrável na hora de aprovar corte de gastos e quem se alia a quem na hora de expandir os investimentos. Sabe, dezenas, centenas ou milhares de casos. E mapear isso é o que permite aos pesquisadores entender a previsibilidade da corte, né? Exato. A importância de verificar essas coalizões é o que nos dá a previsibilidade e mostra a estabilidade institucional ao longo de décadas. O conhecimento sobre um órgão colegiado só ganha valor científico real quando a gente consegue padronizar esse comportamento. Compreendê-lo em larga escala, né? Sim, qualquer afirmação sobre tendências de um tribunal, sem mapear continuamente essas alianças, corre o risco de ser só um palpite baseado em evidência anedótica. Aquela coisa de focar só nos casos que ganharam as manchetes dos jornais? Isso, o que não reflete o dia a dia da instituição. Tá. Mas aqui eu vou fazer o papel de advogada do diabo na questão metodológica. Manda. Porque a documentação do Súmula Vis descreve a criação dessas redes de afinidade com base em colunas de dados de votos muito simples. Geralmente são valores binários ou categóricos, tipo sim ou não, procedente ou improcedente. Acompanha o relator ou diverge. Uhum. Exato. Aí eu te pergunto, se a pesquisa empírica reduz essa complexidade colossal da jurisprudência a um simples voto categórico final, a gente não perde aquela nuance fundamental que é a base do direito? Como assim? Dá um exemplo. Tipo assim, 2 ministros podem votar pela improcedência de uma mesma ação. O magistrado A vota contra porque entende que aquilo fere a autonomia dos estados. Já o magistrado B vota contra alegando violação de direitos fundamentais. Ah, sim. Motivos diferentes. Isso. Eles concordam no placar final da votação, mas por caminhos constitucionais e filosóficos totalmente opostos. Se o gráfico coloca eles como aliados baseados só nesse resultado final, essa simplificação não cria uma falsa afinidade? Olha, essa sua crítica é basicamente o cerne dos debates metodológicos em jurimetria e levanta uma questão essencial sobre como a gente interpreta dados agregados. Porque parece arriscado, né? Seria, se a análise estivesse olhando para um universo restrito, digamos, só 5 ou 10 processos muito específicos, essa simplificação seria fatal para a validade da pesquisa. Uma falsa afinidade ia aparecer ali com certeza. Mas não é isso que eles fazem. Não, a resposta da jurimetria para esse problema está na lei dos grandes números e na consistência estatística de longo prazo. Ah, então a robustez do negócio aparece através do volume dos dados. Exatamente. Num caso isolado, essa convergência acidental por razões opostas é só um ruído estatístico. Mas a teoria quantitativa mostra que essas anomalias, elas não se sustentam ao longo do tempo. Faz sentido. A divergência filosófica vai aparecer em algum momento? Com certeza vai. Quando o escopo da pesquisa abrange 800, 1000 processos julgados ao longo de anos, as discordâncias profundas tendem inevitavelmente a separar o caminho desses magistrados em outros casos. Então aquele alinhamento que se prova consistente em tipo 80 ou 90% das vezes, ele acaba neutralizando essas convergências acidentais? Isso. A repetição exaustiva do padrão filtra o ruído de fundo e revela a verdadeira teia de afinidade da instituição. Genial! Mas para a gente entender esse mecanismo que o software usa para encontrar esses padrões, a gente precisa olhar para os bastidores matemáticos, né? Antes mesmo de falar da interface da ferramenta em si. Claro. Consegue modelar algo tão humano e abstrato quanto o comportamento de magistrados. Bom, o que acontece ali por trás é a pura aplicação da teoria dos grafos. Conceitualmente,
Os pesquisadores tentam construir um modelo relacional dessas interações. Imagino que seja através de uma matriz de dados gigante. Isso. Pensa numa matriz bidimensional enorme. No eixo vertical, você tem a lista de todos os processos julgados. E no eixo horizontal, os nomes de todos os juízes daquela corte. Tá, consegui visualizar. E aí o algoritmo cruza isso. Exato. A base matemática aí é calcular um índice de concordância simples entre todas as combinações de pares possíveis. O algoritmo compara a coluna inteira de votos do juiz A com a coluna inteira do juiz B. Linha por linha, processo por processo. Linha por linha. Para cada caso em que os dois participaram e o voto final foi idêntico, o sistema soma um incremento. No final de milhares de linhas, ele divide esse número de concordâncias pelo total de casos em que eles atuaram juntos. Ah, o que resulta num percentual exato de quão próximos eles são na prática, nas deliberações de verdade, independente dos discursos maravilhosos que eles fazem no plenário. É isso aí. E essa proporção, esse percentual, é o que se converte na estrutura da rede visual. No mapa que é gerado, os juízes viram os nós, que geralmente são aqueles pontinhos ou círculos na tela. Os círculos que a gente vê nos gráficos. E as linhas que conectam esses círculos, que a gente chama de arestas, elas são desenhadas com base na força desse índice de concordância da matriz. Onde a concordância é alta, a linha é traçada. Onde é baixa, não tem conexão nenhuma. Sensacional. O que nos leva diretamente àquela imensa barreira de entrada que travou o avanço da pesquisa empírica no direito por tanto tempo, né? Sem dúvida, a barreira tecnológica. Sim, porque fazer esse tipo de cálculo matricial cruzado, plotar esses grafos interativos, isso exigia que um pesquisador de ciências humanas, um cara do direito, virasse um cientista de dados do dia para a noite. Exigia dominar a programação, né? Linguagens tipo o Python, lidar com aquelas bibliotecas complexas de visualização, ou ter que escrever scripts enormes em R. Pois é, imagina um pesquisador sênior, super respeitado, com décadas de produção teórica, ou então um aluno de mestrado com prazo estourando, ter que parar toda a pesquisa de conteúdo para ir aprender lógica de programação é um custo de oportunidade gigantesco, impeditivo mesmo. Esse sempre foi o grande gargalo da área. A jurimetria acabava dependendo de equipes multidisciplinares com financiamento alto para conseguir cruzar essa ponte entre a Faculdade de Direito e o Departamento de Computação. E é aí que entra o impacto formidável do Súmula Vis no cenário da pesquisa, não é? A proposta deles é justamente empacotar toda essa arquitetura matemática e estatística dentro de uma interface super amigável, que não exige que você saiba programar absolutamente nada. Essa é a grande sacada. A ausência de barreiras tecnológicas é o maior trunfo desse projeto do Laboratório Data. A documentação deles faz questão de mostrar o quanto a ferramenta é leve. Nossa, e como é leve! Não precisa configurar ambiente de desenvolvimento virtual, não tem aquelas linhas de comando assustadoras na tela preta. Nada disso. É uma aplicação da Desktop tão enxuta, mas tão enxuta que ela nem sequer demanda um processo de instalação formal no computador. É só um arquivo executável, né? Achei isso incrível. Sim, um simples .hash. Quem usa a ferramenta só precisa baixar esse arquivo, o sumulavis_udata.hash. Você dá um duplo clique e a interface já abre, prontinha para importar os dados. E o fato de ser um software gratuito, criado por uma universidade brasileira, a Unicap, com menus e toda a lógica em língua portuguesa. Isso democratiza demais o acesso, né? Reconfigura totalmente o acesso à análise quantitativa no Brasil. É uma plataforma que atrai desde o pesquisador iniciante, porque a curva de aprendizado é muito suave, até aquele analista super experiente. Aquele que precisa testar uma hipótese rápido e não quer perder horas escrevendo código. Exatamente. Ele não quer ficar corrigindo o erro de sintaxe de código cada vez que tem uma ideia nova. E a preparação prévia dos dados, que, nossa, quem já fez pesquisa empírica sabe que é o pesadelo de qualquer projeto, isso também foi muito simplificado no Súmula Vis. Muito. O manual deles exige só uma planilha comum. Pode ser Excel, CSV, qualquer formato de mercado. E ela só precisa ter estritamente 3 colunas fundamentais. 3 colunas. É tipo ridiculamente simples. A primeira é ministro, com o nome de quem está votando. A segunda é caso, que funciona como identificador único para agrupar os votos daquele processo. E a terceira é o voto, com o mérito da escolha, o tal do sim ou não.
Só isso. Uma vez que o pesquisador importa essa planilha no software, o SúmulaVis roda aquele cálculo matricial invisível que a gente explicou agora há pouco e, pá, entrega a visualização do grafo na tela. Mas a verdadeira mágica metodológica, pelo que eu entendi da fonte, acontece no que eles chamam de filtro dinâmico de afinidade, certo? Sim, o que tecnicamente a gente chama de ajuste de threshold, ou ponto de corte estatístico. É o controle dinâmico daquela afinidade mínima que o software exige para registrar uma aliança na rede. E por que esse filtro é tão crucial? Pensa bem, se o software processasse os dados e desenhasse o mapa baseado em qualquer nível de concordância, de 0 a 100, o que ia aparecer na tela seria um caos. Um emaranhado de linhas ilegível. Exato. Porque, estatisticamente, numa corte julgando temas variados, todos os magistrados vão acabar concordando com todos os outros em algum momento, sabe? Principalmente naqueles casos processuais super simples, que não tem polêmica. Ou recurso sem fundamentação que todo mundo rejeita junto. Aí a telinha ligando todo mundo a todo mundo. Que não tem valor analítico absolutamente nenhum. Para resolver isso, a ferramenta disponibiliza um controle deslizante, tipo um slider, muito intuitivo. Você interage com o gráfico ali em tempo real. Ah, então se o pesquisador arrastar esse controle e colocar o threshold lá em 0,80, ele está dando um comando direto para o software. Exato. Ele está dizendo, olha, elimina da minha tela qualquer ligação que seja inferior a 80% de alinhamento. Nossa! Então, a aresta visual, a linha conectando, só vai ser desenhada se aqueles dois ministros votaram igual em pelo menos 80% das vezes que trabalharam juntos. Perfeito. É uma função de limpeza de ruído estatístico que é brilhante. Conforme o pesquisador vai puxando esse controle para a direita, para 0,85, 0,90, aquelas conexões fracas ou acidentais vão evaporando da tela. E o que sobra desenhado no mapa são aquelas alianças de ferro. Os blocos mais consolidados que votam juntos justamente nos temas mais divisivos e complexos da corte. Sim. E o poder dessa ferramenta não é só gerar um desenho estático para você botar um papel. É permitir que quem está pesquisando interaja com os limites dos próprios dados. Você vai vendo as facções institucionais se formando e se dissolvendo conforme a régua muda. O que viabiliza um teste super rápido de hipótese, né? Imagina um cientista político que está investigando a influência partidária em nomeações para a corte. Em questão de segundos, ele consegue ajustar esse gráfico. Para verificar se os juízes indicados por uma mesma matriz ideológica formam de fato um núcleo coeso ali. Ou se, de repente, depois que eles assumem a cadeira vitalícia, eles se fragmentam e começam a se alinhar com ministros de correntes totalmente opostas. O que acontece muito, inclusive, e isso nos leva direto para o impacto prático de tudo isso na finalidade última da academia, né? As publicações científicas. Artigos, teses de doutorado, dissertações. Exatamente. O mundo acadêmico do direito e da ciência política sempre foi muito dominado por aquelas tabelas descritivas exaustivas. Para relatar o comportamento de uma corte, você tinha que escrever páginas e mais páginas narrando números e percentuais. Dá até sono de imaginar. A transição para essas redes de afinidade altera completamente o patamar de como a gente consome esse conhecimento, né? Sem dúvida, porque as redes de coalizão conseguem visualizar uma complexidade que o cérebro humano tem muita dificuldade em processar além do texto ou tabela. Ler uma tabela gigante cruzando o voto de 15 ministros é quase impossível de visualizar mentalmente. É pesado. Exige que quem está lendo construa a topologia da corte na própria cabeça. Agora, quando o pesquisador insere um mapa de rede gerado pelo SúmulaVis no artigo dele, ele substitui toda essa descrição densa por uma representação visual cristalina. Onde os clusters ideológicos, sabe, aqueles grupos fechados, ou então os juízes que atuam como pontes entre esses grupos, até os membros mais isolados, tudo isso é captado pelo olho na hora. Instantaneamente. Mas é fundamental a gente destacar que essa rede gerada não é só a figura bonitinha inserida no texto para quebrar a monotonia da leitura. De jeito nenhum. O grafo em si é a evidência empírica. A disposição dos elementos ali reflete rigorosamente o cálculo estatístico que a gente discutiu. Isso ancora a conclusão do autor numa base matemática muito sólida e validada. Validadíssima. O que acaba trazendo à tona também um componente muito importante, que a documentação da Unicap aborda, que é a questão ética na pesquisa empírica. Ah, bem lembrado. Porque, pensa bem,
O Súmula Vis preenche uma lacuna tecnológica enorme no Brasil. Ele remove todo aquele custo que o pesquisador teria para desenvolver um software ou contratar um programador, e ele democratiza esse uso de graça. A contrapartida para manter esse ecossistema girando é o reconhecimento autoral, né? Exatamente. Uma regra justa e que deveria nortear qualquer uso de ferramenta de pesquisa aberta. A única exigência deles para esse uso livre no meio acadêmico é garantir a citação adequada. Então, ao colocar esses mapas visuais superpoderosos nas teses ou nos artigos, quem pesquisa tem que dar o crédito para a ferramenta, referenciar formalmente lá o trabalho do professor José Mário e do Laboratório Data. Como os arquitetos dessa solução, né? É esse reconhecimento que ajuda a retroalimentar a inovação e o desenvolvimento de novas ferramentas dentro das nossas universidades. E o fortalecimento dessas ferramentas nacionais dá uma autonomia incrível para a nossa academia, sabe? Para a gente mapear as complexidades estruturais da nossa própria sociedade com rapidez e precisão. De forma totalmente reprodutível. Bom, a nossa exploração de hoje fez um arco bem interessante, né? A gente alterou a forma de observar o poder, começamos questionando aquela fachada super objetiva da justiça e mergulhamos na realidade de que os órgãos colegiados são, na verdade, palcos de construção de coalizões. Dissecamos como a jurimetria exige tempo e volume para separar o ruído estatístico da verdadeira matriz ideológica. Exato. E desconstruímos o Súmula Vis, vendo como ele derruba esses muros metodológicos, sendo uma ferramenta intuitiva, sem precisar de código e gratuita. O que mostra que democratizar o acesso à tecnologia não reduz a complexidade da pesquisa. Pelo contrário, libera o pesquisador do trabalho braçal para ele focar na interpretação sociológica dos dados. Com certeza. E essa capacidade técnica toda, ela acaba nos empurrando para uma reflexão final muito fascinante sobre as engrenagens invisíveis da nossa sociedade. A gente focou em juízes e tribunais porque esse é o ambiente natural onde a ferramenta foi criada. Mas o motor lógico por trás dela é totalmente agnóstico, né? Totalmente. Ele rastreia o comportamento humano baseado só em decisões categóricas constantes, se posicionar a favor ou contra um tema. O que nos leva a pensar que outras esferas de poder tomam decisões em formato colegiado todo dia e continuam sendo analisadas de um jeito raso, só pelo placar final. Conselhos de administração de grandes empresas, comitês de agências reguladoras. Conselhos universitários, assembleias legislativas locais, câmaras de vereadores, todos operam com redes de coalizões não declaradas, correntes que balizam cada votação, mas que para a sociedade parecem fragmentadas. A matemática não diferencia o voto de um ministro aprovando uma lei do voto de um executivo aprovando a compra de uma empresa. E os dados históricos estão aí disponíveis, jogados em atas enormes ou planilhas esquecidas. O avanço da jurimetria ensina que esses mapas de alianças secretas estão prontos para emergir. O ferramental a gente já tem e ele é acessível. Só falta agora os pesquisadores terem a curiosidade de aplicar esse filtro dinâmico e revelar o que as instituições realmente são, na prática. Perfeito! Fica aí a provocação para quem nos escuta. Um forte abraço e muito obrigada para quem acompanhou nossa análise em detalhes de hoje. Continuem questionando os padrões estruturais escondidos por trás das decisões que moldam a nossa vida. Até a próxima. Um abraço. Até mais.